Olá amigos de Alto Horizonte, estamos de volta conforme o combinado no último vídeo para falarmos desta vez sobre a receita pública, que é o principal componente do orçamento público, em todas as esferas de governo, na federal, na estadual e, como eu falei no vídeo anterior, no municipal, como é o nosso caso. E aí, com certeza, alguns de vocês devem estar se perguntando o que é receita pública. Receita pública nada mais é do que todo recurso financeiro que entra nos cofres públicos e que são destinados para pagar aí as contas públicas, as despesas públicas. E para facilitar o entendimento de vocês, eu vou substituir a expressão recurso financeiro por dinheiro e a expressão cofres públicos por conta bancária. Feito isso, e sendo um pouco mais direto, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é como isso ocorre na prática lá na prefeitura do meu município. E aí eu posso garantir para vocês que não é muito diferente do que acontece na nossa casa. Por exemplo, a maioria de nós possui uma conta em uma agência bancária, onde nós recebemos, além do nosso salário, outros valores que são depositados eventualmente. E tendo dinheiro em conta, eu posso movimentar livremente essa conta segundo a minha necessidade ou vontade, correto? Pois nos governos municipal, federal e estadual não é diferente disso. Porém, a movimentação do dinheiro público ocorre orientado por um conjunto de regras legais que definem o que o gestor pode ou não pode fazer com aquele recurso. Dessa forma, o gestor público fica impossibilitado de movimentar a conta pública a seu bel prazer, sob pena de ser responsabilizado caso descumpra essas normas. Bacana, aí você me fala, eu sei de onde vem o meu dinheiro, mas e o dinheiro da prefeitura? De onde ele vem? O dinheiro da prefeitura vem do ingresso público. Ingresso público é o termo técnico utilizado para definir todo e qualquer dinheiro que é depositado na conta do município. O problema é que nem todo o dinheiro que ingressa, ou seja, que é depositado na conta da prefeitura, pode ser utilizado para custear, para pagar as despesas do município. Como assim? Se o dinheiro entrou na conta, eu posso gastar ele. Seria fácil se não fosse complicado. Eu vou te dar um exemplo simples. Você é um empresário e venceu uma licitação aqui da prefeitura. A prefeitura exigiu, no ato da assinatura do contrato, uma garantia de R$100 mil, por exemplo. E aí você foi e depositou esse dinheiro na conta da prefeitura. Só que esse dinheiro que entrou na conta da prefeitura, ele não pode ser mexido. A prefeitura não pode pagar nenhuma despesa com ele. Isso porque ao final do contrato, se tudo correr conforme o combinado, esse dinheiro retorna para você. O município é obrigado a te devolver esse dinheiro. Feito essas considerações, então, de fato, o que é receita pública? Receita pública nada mais é do que todo o dinheiro que entra na conta da prefeitura de forma definitiva. Ou seja, ele não tem restrição nenhuma. Eu não tenho que devolver para ninguém. Esse dinheiro entrou nos cofres públicos e ele pode ser utilizado segundo aquele conjunto de regras que nós falamos lá atrás. Agora nós vamos complicar um pouquinho mais e não tem mais jeito. Eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico. Isso porque nós vamos falar sobre a classificação das receitas públicas. O rol das classificações ele é bem amplo, porém nós vamos nos ater apenas aos mais relevantes, aos principais. Essa parte, pessoal, é um pouco mais chata, mas é importante para que vocês entendam que o dinheiro que entra na conta da prefeitura será destinado ao atendimento de determinada despesa segundo a sua classificação quanto à regularidade, à origem e à categoria econômica. Vamos lá, primeiro nós vamos ver a classificação quanto à regularidade. E quanto à regularidade, nós temos a receita ordinária e receita extraordinária. A ordinária é aquela receita que entra regularmente na conta da prefeitura, todo mês, ano após ano, faça chuva, faça sol, às vezes mais, às vezes menos, mas continua sempre caindo. Já a receita extraordinária é aquela que entra de vez em quando. Isso acontece, por exemplo, quando o município vende uma área que é pública, ou seja, é uma receita inconstante, oriunda de fontes acidentais, por assim dizer, E como exemplo disso, eu tenho, por exemplo, a venda de um bem imóvel. A próxima classificação é quanto à origem, que é dividida em receita originária e receita derivada.
A receita originária, ela recebe esse nome porque se origina pela exploração de patrimônio do próprio município. Por exemplo, o aluguel do salão de eventos do clube. Dessa taxa que é cobrado, ele entra nos cofres públicos como uma receita originária. Já a receita derivada advém da subordinação que se estabelece entre a administração pública e o administrado, ou seja, entre a prefeitura e o cidadão, por exemplo. Então, a receita derivada é aquela que vem da tributação sobre o patrimônio do particular, sobre o seu patrimônio. Isso ocorre através da aplicação de multas e tributos em geral. E ainda nós temos uma outra classificação, que é a receita transferida. São aquelas receitas que resultam da transferência de recursos entre os entes da federação. E ainda nós temos uma terceira classificação, que é quanto à categoria econômica da receita. Quanto à categoria econômica, a receita se divide em receita corrente e receita de capital. A receita corrente, a grosso modo, é todo o dinheiro que entra na conta do município continuamente e, em regra, se destina a atender as despesas correntes do município, como, por exemplo, a folha de pessoal, água e energia, entre outros. Em receita de capital, podemos dizer que é todo o dinheiro que entra na conta da prefeitura proveniente da constituição de dívida, ou seja, de empréstimo que o município pode contrair, ou contraiu com alguma instituição bancária, e ainda da venda de bens públicos, de bens imóveis e bens móveis. Importante entender que a receita de capital só pode ser utilizada com despesa de capital, ou seja, se eu estou me desfazendo de um patrimônio público, obrigatoriamente eu tenho que investir na aquisição ou construção de um novo patrimônio. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos ver os estágios da receita pública. Vamos ver também a receita corrente líquida, no que consiste, como se calcula e quais as principais utilizações dela. E, finalmente, nós vamos falar sobre renúncia de receita. Tranquilo? Finalizamos por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.